Sou pastor adjunto, ministro de Casais e Família da Primeira Igreja Batista em Sobradinho, São Paulo, capital, Zona Norte. E estaria a Rubenita, minha esposa, levanta a mão assim, não é? É a Rubonita. Completamos 50 anos de casamento este ano, graças a Deus. Você pode sentar. Nós vamos ler, meus irmãos, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 57 e 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 57 e 58, está lá na tela, eu vou ler. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meus irmãos, a mensagem desta noite: como iniciar, atravessar e concluir 2024 com a consciência tranquila. Como iniciar, atravessar e concluir 2024 com a consciência tranquila. Você lembra quando você iniciou 2023? O ano passado, dia 1º do ano, com certeza, você fez planos, você fez projetos. Alguns, vamos casar esse ano, outros, vamos entrar na faculdade, vamos concluir a faculdade. O ano passado completamos 50 anos de casamento em novembro, então nós planejamos a festa para 10 de novembro, eu e Rubenita e a família, e conseguimos. Mas de repente, no decurso do ano, você teve problemas, você teve lutas, você teve dificuldades, você teve sonhos não alcançados, e por outro lado, você teve vitórias também. E a Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem. Algumas igrejas estão dizendo, é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, e não é só vitória, não é? Temos lutas, temos problemas, não é? E vamos caminhando, vivendo, e chegamos em 2024, e agora estamos iniciando 2024, e com certeza você tem planos, com certeza você tem projetos. Estava ouvindo, pastor, um sermão do pastor Hernandes Dias Lopes, presbiteriano, e ele então disse: não desista dos seus sonhos. Eu uso esse aparelho auditivo aqui desde 94, é R$5.000 cada um, e eu tenho 2, não é? Uma questão que não dá tempo de contar. E eu pastorei uma igreja interinamente, fiquei 1 ano numa igreja em Guarulhos, e o irmão disse assim: pastor, nós vamos orar para Deus curar o teu ouvido. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, e começamos a orar, então para Deus então curar os meus ouvidos. Então, por favor, pastor, ore para Deus curar os 2 ouvidos então do pastor Aparecido Roberto. Meus irmãos, o texto que eu li, ele está num contexto de ressurreição. Os irmãos sabem que a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios foi assim, só paulada na boleira, né? Só cobrança, 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 igreja em pecado, igreja com divisão. Tinha 3 pastores lá, Apolo, Pedro e Paulo. Tinha os do time de Pedro, outros preferiu Apolo, não é? E tinha um camarada lá que ele tinha um caso extraconjugal com a própria madrasta, não é? E muitos problemas na hora da ceia. E quando chega no capítulo 15, havia problemas também de ressurreição. Então o capítulo 15, versos 57 e 58, é um versículo que Paulo está dizendo: já que vai haver a ressurreição, já que nós vamos ter um corpo glorificado, já que nós vamos passar a eternidade então lá com Deus, então, meus irmãos, enquanto vocês não chegaram lá, enquanto nós não chegamos lá, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O pastor estava falando sobre dízimo, e teve um ano que eu falei para Deus que eu queria entregar 15% de dízimo. Então comecei com 10, depois 11, 12, 13, 14, 15, quando chegou em 14, pastor Adão, eu fui pegar uma pizza com a minha neta, um motoqueiro amassou meu carro. Ele tinha saído da igreja Assembleia de Deus, lá em Guarulhos, não é? Tinha brigado com a esposa, e naquela noite, então, ele se acertou com a esposa,
e ele bateu no meu carro e caiu. Ele não tinha dinheiro para pagar o conserto, né? Eu falei, fica tranquilo, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou pastor da Igreja Batista, né? Fizemos ali um acordo, levei a menina, meu genro levou a esposa no pronto-socorro, graças a Deus nada grave. Fiquei com um prejuízo naquela época de R$500, já faz um tempinho, e quando chega na segunda-feira, eu sou contador só de igrejas batistas, lá em Guarulhos e São Paulo, né? Tem uma em Barueri também. O melhor cliente liga para mim e diz, pastor, estamos encerrando o contrato com o senhor. Falei, eu errei em quê? Não, o senhor não errou em nada. Eu consegui um contador que é advogado, né, com 30% menos. E era um mês que eu ia entregar 14%. Falei, mas senhor, esse mês que eu vou entregar 14%, o senhor me faz isso, eu perco o melhor cliente e o cara ainda bate no meu carro. Sabe o que eu fiz, pastor? Entreguei os 14%, entreguei os 15%. Não falta. Não falta. Eu não conheço crente que não é dizimista feliz. Não tem. Todo crente dizimista é feliz. Porque os 90% também é do Senhor. Você não tem nada. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele. Então eu desafio você a ser dizimista. Mas vamos para o texto então. Como iniciar, atravessar e concluir 2024 com a consciência tranquila? O versículo 57 diz, graças a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, graças a Deus. Então, em primeiro lugar, pare de reclamar, você não está só. Vamos falar todos? Pare de reclamar, você não está só. Meus irmãos, nós reclamamos muito. Está muito sol, reclamamos, está chuva, reclamamos. Nós viemos para a praia semana passada, foi sol os 4 dias, mas teve uma semana que nós viemos, choveu todos os dias. Então, se chove, você reclama, se tem sol, você reclama, se tem frio, você reclama, se tem comida, você reclama, se não tem, você reclama. Uma coisa que eu me preocupo lá em casa é estragar a comida na geladeira. Meus irmãos, é pecado estragar a comida, não é? Se você não vai comer, dá para alguém, está assim de pessoas precisando. Então a primeira coisa que você deve fazer para atravessar o ano de 2024 com a consciência tranquila, você chegar, não é, à noite, a hora de você fazer a oração da noite, confessar os seus pecados, no final de semana, no final do mês, pare de reclamar, você não está só. A Bíblia diz, graças a Deus. Quando eu vejo o apóstolo Paulo lá em 2 Tessalonicenses, ele diz, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. E se nós olharmos para o apóstolo Paulo, meus irmãos, a apologia que a gente faz dele, é um homem que sofreu para dedéu. Quando ele se converte, e Deus então fala com Ananias em Atos capítulo 9, Deus fala para Ananias, olha, tem um carinha chamado Saulo, ele está orando, ele já estava 3 dias sem comer e sem beber, não é? Estava jejuando e não enxergava. Ananias fala, mas Senhor, esse cara não presta, esse cara persegue os teus santos. E Deus fala, Ananias, este Saulo de Tarso, este Saulo, ele é um vaso escolhido, um instrumento escolhido, e ele vai sofrer muito. E se você pegar o currículo do apóstolo Paulo, é só sofrimento, só sofrimento. E ele diz então, regozijai-vos sempre em tudo, dai graças. Eu estou com a dor na perna aqui, pastor, agora está legal, mas agora à tarde estava uma dor na perna, não é? A gente passa do setentinha, com essa carinha de 30, mas tem os 70, 71, não é? 50 anos de casamento, então é dor na perna. Depois os 70 é enfado e cansaço, teu problema é no ouvido, mas a Bíblia diz, em tudo dai graças. Meus irmãos, vamos atravessar o ano de 2024 agradecendo. Agradeça o emprego que você tem, agradeça porque você é crente. Tem hora que eu oro e falo, Senhor, eu te agradeço pela tua existência, eu te agradeço por Jesus, eu te agradeço porque o Espírito Santo está comigo, eu carrego o Espírito Santo comigo, não é? Tive uma experiência agora, pastor Adão, semana passada nós íamos para a praia, e chegando aqui nessa avenida tem um açougue, tinha um pessoal entregando carne no açougue, e a minha saudação é, Jesus ama você, lembra? Lá encontrei com ele, Jesus ama você, Jesus ama você, Jesus ama você. Falei para uns 5, quando foi na sexta-feira, um deles falou, pastor, vem aqui,
Falei, o que foi? Jesus ama você. Eles fizeram um vídeo, enquanto eu estava falando Jesus ama você, eles fizeram um vídeo. Meus irmãos, isso é um privilégio muito grande. Então, pare de reclamar, você não está só. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz que nos dá vitória. E meus irmãos, quem é que não gosta de vitória? Ninguém gosta de derrota, né? Ah, Senhor, eu vou iniciar o ano de 2024, só vai ser derrota, e derrota, e derrota, e derrota. Não, não, não. Nós queremos vitória. Pastor Silas Malafaia, eu tenho 73 sermões do pastor Silas Malafaia, e a maioria da temática dele, os irmãos sabem que é vitória. E vamos em frente. Pastor Silas faliu 5 vezes. Não estou fazendo fofoca não, está no livro dele, de biografia dele. Eu tenho a biografia dele, eu acompanho. Pastor Silas tem o mesmo tempo de ministério que eu, né? Mas a temática é vitória. Então, em segundo lugar, meus irmãos, a Bíblia diz que nos dá vitória. Então, em segundo lugar, sendo otimista, não pessimista. Vamos falar todos? Vamos de novo? Sendo otimista e não pessimista. Meus irmãos, o que é o otimista? O otimista diz, vamos realizar, vamos comprar sede própria, vamos ser dizimista, vamos trabalhar, vamos conquistar almas para Jesus, vamos dar um jeito. Esse é o otimista. Quando nós olhamos, meus irmãos, para Números, capítulo 14, 6 e 7, eu não vou ler o texto, mas lá aquele contexto em que o povo de Moisés escolhe 12 espias, entram em Canaã para fazer uma vistoria, acho que 40 dias, durante 40 dias fazem uma vistoria, e eles dão uma olhada lá, não é? Tem uva desse tamanho, tem abacaxi desse tamanho, tem melancia desse tamanho, tudo grande, e 2 otimistas, Josué e Caleb, falaram assim, vamos conquistar a terra. Só que eles fizeram uma assembleia, não é? Moisés convocou uma assembleia lá com os 12, e 10 daqueles 12 falaram, não, mas lá tem gigante, mas lá tem amalequita, mas lá tem isso, mas lá tem aquilo. Conclusão, ninguém entrou em Canaã daquele povo, somente Josué e Caleb, que entraram muitos anos depois em Canaã, inclusive Moisés não entrou também. Então, meus irmãos, o otimista, ele diz, vamos realizar. Quando nós olhamos para aquele momento de Davi e Golias, nós lembramos que o Golias tinha 2,70 metros, 6 côvados e meio. Pastor Hernandes Dias Lopes diz 3 metros, outros falam 2,70, não importa. E o que aconteceu? Davi tinha 17 anos mais ou menos, de gentil aspecto, e o Golias então durante 40 dias desafiando o povo, quem é que me encara, quem é que me encara, quem é que me encara? O Saul, meus irmãos, com 2 metros mais ou menos, vou usar uma expressão aqui forte, estava quase fazendo xixi na roupa, porque o Saul estava com medo, e o Davi chega e diz, o que está acontecendo aqui? Aí contaram a história. O irmão de Davi então achou que ele era um arrogante, ele foi apenas levar comida ali, e o Davi diz assim, escuta, ô Saul, pode deixar que eu enfrente esse camarada. E é interessante que Davi nunca chamou Golias de gigante, chamou de incircunciso, eu vou, não é? E nós conhecemos a história, nós vemos que o Davi então vence, só que o Saul chega para ele e diz, menino, rapaz, não dá não, você é muito novo, você não tem experiência. Aí coloca aquela armadura ali em Davi não consegue andar com aquela armadura, o defunto era maior, diz, não sei usar isso aí não. Então o Saul com medo, e o Davi, deixa que eu encaro esse. Então, meus irmãos, seja otimista e não pessimista, não é ser presunçoso não, mas você tem um problema, vamos encarar esse problema. Imagine, por exemplo, hoje é dia 7 de janeiro de 2024, vamos imaginar que o anjo Gabriel chega para você e diz assim, olha, lá em setembro, você vai bater o carro, ou então o anjo Gabriel chega para você e diz, olha, lá em outubro, você vai no médico, você tem um carocinho aqui no pescoço, e o médico vai dizer para você, é maligno. Você mudaria alguma coisa? Se você tivesse capacidade para isso, você mudaria alguma coisa? Meus irmãos, graças a Deus, é que Deus não fala para nós o que vai acontecer amanhã.
Essa semana, como eu disse para o pastor Adão, eu escrevi para ele, falei, eu vou para o retiro dos pastores batistas em Sumaré. Fomos para o retiro, terça, quarta e quinta, 350 pastores, ouvi 5 sermões, é muito gostoso aquele retiro, mas de repente na quinta-feira, uma dor na perna. Aí eu escrevi para a Rubenita, né, para minha esposa, como é que faz? Ela disse, compra tal remédio. Quer dizer, eu não fui para o retiro querendo ter dor na perna, mas apareceu uma dor na perna, e a dor na perna, não é? Está aqui, tem hora que dói. Aquela hora ali eu fiquei sentado porque estava doendo. Então, meus irmãos, como é que você deve se desenvolver o ano de 2024? Seja otimista e não pessimista. Não é ser presunçoso, é acreditar em Deus. São as soluções. Eu tive uma experiência uma vez para levantar $25 mil para mandar um missionário nosso para os Estados Unidos. Eu não conhecia o missionário. E a hora que eu recebi o prospecto, pastor, eu olhei assim, eu sou sanguíneo, né? Eu disse, Senhor, me usa para levantar $25 mil. Isso em 91. Depois eu me arrependi de ter orado, mas eu já tinha orado. E agora? Meus irmãos, para encurtar a conversa, fiz carta, mandei carta para associações, fui visitar um missionário que eu não conhecia, era uma doença degenerativa, ele tinha que colocar um implante aqui na medula, tipo de uma bateria nos Estados Unidos. Falei, como é que você descobriu isso? Pela revista Veja. Meus irmãos, para a glória do Senhor, não passou um centavo na minha conta, tinha lá Itaú e Bradesco, 90 dias, tinha $25 mil na conta do missionário. Você pode dar um glória a Deus aí? O equivalente. Aí a esposa do missionário liga, pastor Aparecido, já tenho dinheiro, só falta 4 passagens de avião para os Estados Unidos. Tinha até uma casa para eles ficarem hospedados lá, que um pastor conhecido nosso conseguiu. E o pastor Irlande Pereira de Azevedo, não sei se o irmão conhece, ele é famoso, batista, né? Eu falei para ela, se conseguiu $25 mil, vai conseguir as 4 passagens. Eu orei. Aí Deus mostrou aqui, Irlande Pereira de Azevedo. Como diz o pentecostal, Deus revelou. Não estou criticando não, tá? Não estou criticando. Deus mostrou. Eu peguei o telefone e liguei para o pastor Irlande. Primeira Igreja Batista de São Paulo tem secretária. Passa o telefone para a secretária, para depois ir para o pastor. Igreja de 1.500 membros. Caiu na mesa do pastor Hernandes. O pastor Hernandes foi meu professor de filosofia em 79, 80, quando eu fiz a faculdade. Falei, pastor Hernandes, é assim, 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 assim. Ele falou, deixa comigo. Meia hora depois, tinha as 4 passagens para ir para os Estados Unidos. Durante 2024, seja otimista e não pessimista. Deus conta com a nossa fé, com a nossa coragem de encarar a situação. Pode ser um problema no teu casamento. Foi aconselhar uma pessoa lá em Ferraz, em Itaquaquecetuba, que eu conheci, eu trabalho com casais, faço conferência, conheci esse homem há um tempo, e de repente eu fui aconselhar, e agora aconselhar de novo, eu fui, voltei, e conversamos, e não teve jeito. Um homem casado há 35 anos, e faz 5 anos, que eles dormem junto, mas não tem beijinho, não tem nada, travesseiro entre eles. E eu disse, como é que faz um negócio desse? 35 anos de casamento, problema. Seja otimista, Deus pode salvar o teu casamento, até de adultério, Deus pode salvar. Eu já ajudei a salvar casamento até de adultério. Mas continuando, o texto diz, meus irmãos, em terceiro lugar, versículo 58, o apóstolo Paulo diz, meus amados irmãos. Interessante que a igreja de Corinto não gostava do apóstolo Paulo. Se você pegar o capítulo 9, você vai ver que a igreja de Corinto não sustentava o apóstolo Paulo, não queria que ele se casasse. E Paulo agora fala para aquela igreja problemática, meus amados irmãos. E quando você olha para 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 2, igreja de Deus em Corinto. Então, em primeiro lugar, pare de reclamar, você não está só. Segundo lugar, seja otimista, não pessimista. Terceiro lugar, tenha uma autoestima elevada. Vamos falar todos? Tenha uma autoestima elevada. De novo, tenha uma autoestima elevada. Diga para o seu vizinho aí, você é amado do Senhor. Diga para ele aí.
Meus irmãos, uma coisa que nós não podemos esquecer é que nós somos amados do Senhor. O mundo pode nos odiar, o mundo pode nos criticar. Na minha família, do meu lado, eu tenho gente que me critica. Profeta não tem honra na própria casa. Do lado da Rubenita, não. Do lado da Rubenita nós somos 5 pastores, do meu lado somos 2. Mas na minha família tem gente que não me admira, não tem honra na própria pátria. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz: meus amados irmãos. 1 João diz que Deus é amor, Ele é amor, a essência dele é amor. Nós não somos amor, nós podemos amar. Esse é um atributo comunicável, né? Tem os atributos incomunicáveis, onipotência, onipresença, onisciência de Deus. Esses são incomunicáveis, é só Deus. Mas tem os atributos comunicáveis, e um dos atributos é que nós podemos amar, e podemos também odiar. Estava lendo agora a briga de Paulo com Barnabé por conta de João Marcos, ali em Atos capítulo 15, estou lendo um livro do Charles Swindoll, estava lendo, e ali eles se desentenderam. Eram 2 missionários, né? Paulo diz: não leva João Marcos, que ele é frouxo. Barnabé falou: leva, porque temos que dar uma segunda chance, não é? Então nós podemos amar, podemos ficar bravos. Agora, Deus é amor, e você é amado. Eu sou crente há 54 anos, me converti com 17. Então, mês de novembro passou 54 anos de batismo pelas águas, 43 de pastorado e bodas de ouro, 50 anos de casamento, não é? Com a minha Ru Bonita, não é? Minha jovem, doce, meia eterna, insubstituível, agradável, adorável esposa, não é? Ali. Então, meus irmãos, 54 anos de amor, 54 anos que Deus me carrega no colo, 54 anos que Deus puxa a minha orelha, como disse o pastor Adão, não é? Quem ama disciplina, e o nosso Deus pega pesado. Isso aqui, um dia eu conto para os irmãos a história desse aparelho aqui. Desobediência, não é nada de adultério, nada disso. Chamado para o ministério, eu chamado, chegou um dia, não quero, aí aconteceram algumas coisas que eu não vou dizer agora. Então, meus irmãos, tendo uma autoestima elevada, durante o ano todo, aconteça o que acontecer, eu sou amado do Senhor. Quando o diabo te acusar de alguma coisa, eu sou amado do Senhor. Lá em Guarulhos, um pastor da Assembleia de Deus lá em Guarulhos, era assim, 18 horas, ele chega para o trabalho, né? Quando ele chegou, tinha um cara possesso de demônios dentro do templo. O demônio chegou antes. Quando o pastor chegou na porta, o demônio falou: eis um pecador. O pastor tranquilamente já falou: lavado, purificado pelo sangue do Cordeiro, sai. O demônio saiu. Então, meus irmãos, nós temos que ter uma autoestima elevada. A esposa do meu pastor, que eu sou pastor adjunto, a Roseli, acho que eu já falei aqui, né? O meu pastor é o tio Elias, pastor Elias, que é tio da Rubenita. Gente, o câncer dela está se espalhando, já está chegando no cérebro. A igreja aqui já orou por ela. Ela tem 61 anos, a mulher não para, ela tem rodinha no pé, ela quer pegar um peso de 50 quilos, quando ela aguenta 20. Gente, essa mulher não para, é fazendo visita, é trabalhando, é secretária do pastor, e vai, e agora sabemos que o câncer já está chegando no cérebro, na cabeça, mas ela é amada do Senhor. Em quarto lugar, o texto diz: firmes e constantes. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Poderemos falar aqui sobre firmeza doutrinária, firmeza na vida, firmeza no dízimo, firmeza constante. Imagina, esse ano eu não vou ser crente não. Eu trabalhei numa empresa em 1970, e um colega presbiteriano, eu era crente novo, o colega presbiteriano falou: Aparecido, você vai na igreja todo domingo? Eu falei: claro. Quarta-feira também, quando eu não estou estudando, eu vou. E você é dizimista? Me esforço para ser. Falou: que nada, rapaz, não pode ser assim não. Um crente presbiteriano, mais velho do que eu,
Ao invés de dar exemplo para o crente novo aqui, aí ele disse que na igreja dele era assim, tinha um grupo de jovens que falavam, bom, 2023 vamos ser consagrados, 2024 não. Meus irmãos, não existe isso, é para o resto da vida. E cada ano que passa, você precisa ser mais crente, mais santo, mais preparado. Então a Bíblia diz, firmes e constantes. Então, em quarto lugar, não sendo Maria vai com as outras. Vamos falar todos? Não sendo Maria vai com as outras. De novo, não sendo Maria vai com as outras. Quantos jovens temos aqui? Levanta a mão. Jovem, solteiro. Querido, você que está na faculdade, no colégio, eu tenho uma neta já na faculdade, 20 anos já fazendo pedagogia. Ali no colégio, na faculdade, você não pode ser Maria vai com as outras, porque vai ter alguém que vai falar para você assim, fuma uma maconhazinha, outro vai dizer, leva a tua namorada para o motel, outra vai dizer, teu namoro é santo. Quer dizer para você jovem, que o teu namoro deve ser santo, e você não pode ser Maria vai com as outras. Eu fiz ciências contábeis, e a nossa aula era num sábado, um professor de sociologia, pastor Adão, ele pedia para a gente comprar o Estadão no sábado, fazia grupos, era a aula dele, e ele pegava um tema do jornal e a gente ficava discutindo. E um dia o cara chega e criticando Jesus Cristo, classe com 120 alunos, eu não era pastor na época, né? Tinha 21 anos. O cara criticando Jesus Cristo, e um colega presbiteriano falou, Aparecido, nós vamos deixar esse negócio barato? Chegamos para o professor, falamos, professor, não concordamos com aquilo que o senhor está dizendo, porque aqui o rapaz, eu sou da igreja batista, e o rapaz aqui da igreja presbiteriana, meus irmãos, nós não podemos ser Maria vai com as outras, nós vamos pagar o preço, você é sal da terra, você é a luz do mundo, você é o bom cheiro de Cristo. Pedro diz, geração eleita, sacerdócio real. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Efésios capítulo 6 diz, sede imitadores de Deus, e assim por diante. Nós não somos qualquer um, não podemos ser Maria vai com as outras, está cheio de crente, Maria vai com as outras. Tinha um irmão nosso que fazia engenharia, 1974, o cara era arrogante, porque ele fazia engenharia, então ele dizia assim na classe de jovens, olha, no domingo eu ponho o meu terno de crente, minha Bíblia de crente, e venho para a igreja. Agora, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sou um cara comum. Você não é comum. Você não é comum. Eu fui contador muito tempo em empresa, Votorantim e tantas outras. Então tinha que pôr a minha gravatinha, meu terno. Quando eu chegava na Votorantim, era um crente contador que estava entrando na Votorantim. Não é o Aparecido, agora eu sou contador, eu vou ser qualquer um. Não. E paguei um preço muito alto por ser um contador crente. Fiscal não tinha vez comigo, não tinha vez. Meus irmãos, não podemos ser Maria vai com as outras. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 26, versículo 70, Pedro nega a primeira vez. Jesus tinha dito, olha, vocês vão me abandonar. Que nada. Pedro diz, juro por Deus que não, e todos falaram que não. Aí Pedro nega a primeira vez, depois ele jura a segunda vez que não conheceu Jesus, depois ele pragueja a terceira vez. Meus irmãos, quem era o apóstolo Pedro? Era o vice-presidente do grupo, era o que mais falava, subiu no monte da transfiguração com Jesus, declarou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e agora Pedro nega 3 vezes, o que ele foi? Maria vai com as outras. Davi, quando coabitou com a Batseba, Maria vai com as outras. Sansão, quando se enamora lá da Dalila, e a Dalila descobre a força dele, Maria vai com as outras. Meus irmãos, não podemos ser Maria vai com as outras. Sede firmes e constantes. Senhor, eu quero ser mais crente amanhã, quero ser mais santo amanhã, quero ser mais dizimista amanhã, não é? Fizemos um trabalho numa comunidade, sexta-feira retrasada, pastor, a tia Roseli, a Rubinita, uma sobrinha e eu, então nós somos uma comunidade, hoje não pode falar favela, né? Comunidade, tinha mais ou menos umas 50 crianças, Rubinita, por aí, mais ou menos 50 que é tudo pobre,
Aí levamos a palavra, levamos comida, lanche, e levamos um presentinho um pouquinho antes do Natal. A tia Roseli, a nossa esposa do nosso pastor, falou: pastor Aparecido, leva folheto. Aí eu peguei folhetos, né, com o carimbo da igreja, e levei 50 folhetos. Meus irmãos, em 15 minutos, eu distribuí 50 folhetos. Eu chego e disse: eu tenho uma notícia boa para você, quer ouvir? Jesus ama você, aqui está um folhetinho. Meus irmãos, é difícil fazer isso? Não é difícil. Às vezes eu desafio a igreja, pego envelopes e dou 60 folhetos para cada crente, chamo 10 na frente. Olha, 2 folhetos por dia. Quando você entrega o folheto, você está trazendo uma mensagem, e o que está escrito no folheto, uma pessoa pode se converter e pode ir para a igreja da Assembleia de Deus, para a Batista, para a Presbiteriana. O importante é que ele se converta, não seja Maria vai com as outras. Em último lugar, estou pregando rápido pelo horário, né? Último lugar, o versículo 58 diz: sempre abundantes, sempre abundantes. Meus irmãos, nós temos que dar com abundância. Eu entrego 12% de dízimo e Rubenita, para a glória do Senhor, tá, gente? E esse mês eu fechei meu balanço, 24 valores de ofertas. Até uma entidade espírita nós ajudamos. Falou: pastor Aparecido, mas você dá oferta para uma entidade espírita, por que não dá para os evangélicos? Eu dou para Silas Malafaia, Junta de Missões Nacionais da minha convenção, Junta de Missões Mundiais, um pastor venezuelano que a gente ajuda, Lar Batista de Crianças, Recanto dos Avós, pessoas que a gente ajuda, e está incluído também a Legião da Boa Vontade. Nós mandamos um valor, mais ou menos 24 valores. Meus irmãos, não é para ostentar nada disso, é para a glória do Senhor, é bênção. Quando você abençoa, você é abençoado. Aquele texto que o pastor leu, não é troca não é barganha não, mas o retorno vem, não apenas financeiramente. Eu tinha um apartamento aqui na Avenida São Paulo, pastor, bem pequenininho, até o ano passado. Aí a Roberto disse: bem, vamos vender? Vamos. Daqui a pouco aparece um comprador. Pastor, ele falou assim: eu vou te dar X até 30 de novembro, valor alto. Ele deu. Pastor, falou: vou te dar 12 parcelas de X, não vou falar o valor por uma questão ética, durante 2023. E falou para mim: em junho eu termino de pagar as 12 parcelas. Eu não acreditei muito, e ele deu o valor. Em seguida, quando eu vendi o apartamento, compramos um outro, quase o dobro, já na Rua da Praia, graças a Deus, até com piscina, né? Tem lá. E meus irmãos, aquele homem que é pastor, conhecido meu, eu sou contador da igreja dele, foi pagando, em setembro, ele adiantou outubro, novembro e dezembro. Meus irmãos, são bênçãos. Então a Bíblia diz: sempre abundante. Então, em último lugar, oferecendo o melhor para o Senhor. Vamos falar todos? Vamos de novo? Oferecendo o melhor para o Senhor. Vocês viram por que Abel e Caim tiveram um problema? A Bíblia diz que Abel trouxe das primícias, e o Caim falou: sobrou um animalzinho aqui, né? Um era agricultor, o outro cuidava de ovelhas. Então o Caim falou: vamos dar esse cabritinho aqui, o mais feinho, para o Senhor. Estou dando um exemplo, tá? Estou conjecturando. O Abel deu das primícias. A Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Meus irmãos, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 20, versículo 23, esse eu vou ler, Atos capítulo 20, versículo 23, texto assim que eu gosto muito, né? Geralmente eu digito 23, 22, 23. E agora eis que, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Apóstolo Paulo: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira
e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, oferecendo o melhor para o Senhor, sempre abundantes. Se você oferecer o melhor para o Senhor, a sua vida vai melhorar, a sua igreja vai aumentar, vai comprar sede própria logo, vai comprar. Nós temos visto cada milagre, gente, acontecendo nessa questão de construção. Por quê? Porque os crentes são fiéis. Lembro de uma igreja em Guarulhos, que numa assembleia, a igreja batista é assembleia, né? Não é presbitério. Então o pastor falou: gente, estamos construindo o templo, vamos desafiar a igreja aqui, é o dízimo dobrado, 20% ao invés de 10%, dízimo dobrado. E ele pôs em votação, a maioria concordou, tá certo? Teve uns que não concordaram e saíram da igreja, tá certo? É óbvio, né, que se a igreja decide uma questão dessa, se você não tem condições, Deus não vai te punir por conta disso, tá certo? Que é dízimo dobrado, o dízimo é 10%, mas a proposta era 20%, não é? Está lá o templo, enorme, lá em Vila Barros. E outro dia eu ouvi de uma pessoa que saiu da igreja, que é uma igreja em Guarulhos, resolveu dar um presente para o pastor Luiz Antônio. Hoje ele está no céu, morreu aí de Covid. A igreja tinha dinheiro e falou: pastor, vamos lhe dar um carro 0 km. Passou em assembleia, um irmão foi contra e saiu da igreja. Foi contra e saiu da igreja. Pastor Hernandes Dias Lopes disse: seja generoso, seja generoso. Então, como é que você vai iniciar, atravessar e concluir 2024 com a consciência tranquila? Pare de reclamar, você não está só. Seja otimista e não pessimista, tendo uma autoestima elevada. Eu sou importante. Deus nos olha como a menina dos olhos. Deus tem ciúme do seu povo. Olha para Tiago, você vai ver que o Espírito que habita em nós tem ciúme, porque Deus quer o melhor. Não sendo, Maria vai com as outras e oferecendo o melhor para o Senhor. Comece o ano assim, atravessa 2024 assim, e dia 31/12/2024, se Jesus não voltar antes, ou se você não for promovido, faça uma avaliação. Como é que foi 2024? Como é que eu me comportei? Mas de repente aqui nesse auditório tem alguém que não tem Jesus como Salvador. Quero perguntar agora: quantos aqui têm certeza da salvação? Diga aleluia. Quantos têm certeza da salvação? Diga glória a Deus. Você que não falou glória a Deus, você que não falou aleluia, você pode também começar o ano e atravessar o ano com a consciência tranquila, recebendo Jesus Cristo como seu Salvador. Pastor Aparecido, mas isso é complicado, né? Outro dia eu falava com uma pessoa: eu não sou crente não, tem que parar de beber. Eu não vou ser crente não, tem que parar de fumar. Eu não vou ser crente. Falei: querido, aceite a Jesus Cristo fumando e bebendo. Vende como está. Agora, o dia que você aceitar, aí no dia seguinte você para de fumar. Mas não tenta parar de fumar para aceitar Jesus. Aceite a Jesus para parar de fumar. Aceite a Jesus para parar de beber. Comigo foi assim, eu fumava. Então tem gente que tem medo de ser crente. Um dia eu conversava com meu cunhado, cresceu na igreja. Eu falei: Daniel, quer aceitar Jesus agora? Cunhado, como é que vai ser? Eu falei: você vai ser uma nova criatura, você vai ser um melhor pai, vai parar de beber, o cara é um zoeira, né? Mas eu não quero isso. Bom, então você vai para o inferno, meu amigo. Então você que está aqui nesta noite, que ainda não tem Jesus Cristo como seu Salvador, você pode iniciar o ano recebendo Jesus como Salvador. Não precisa nem fechar os seus olhos agora, não precisa nem fechar os seus olhos. Você que ainda não tem Jesus, de olho aberto, repete aí na sua mente: Senhor Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe o meu RG, o meu CPF, eu reconheço agora que sou pecador, que preciso de perdão, e eu acredito agora no poder purificador do sangue de Jesus. Jesus Cristo, entra no meu coração agora,
em nome de Jesus. Se você fizer esta oração, sabe o que vai acontecer? Todos os pecados daqui para trás vão para a cruz. Não é legal isso? E daqui para frente, você vai ser um pecador salvo. Pastor Adão é um pecador salvo. Eu sou um pecador salvo. E o que a gente faz com os nossos pecados? 1 João capítulo 2, versículo 1. Pastor Adão, parecido Roberto, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se vocês pecarem, temos um advogado para com o Pai. Não é que João está dizendo que é para a gente pecar, não, porque no capítulo ele diz, não é para pecar, mas temos que confessar o pecado. Então, querido, se você aceitar Jesus Cristo hoje, você vai ser zerado, todos os pecados daqui para trás para a cruz, e daqui para frente, você vai ser um pecador salvo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Pare de reclamar, você não está só. Seja otimista, não pessimista. Tenha uma autoestima elevada. Não seja Maria, vai com as outras. E ofereça o melhor para o Senhor. Vamos ficar em pé. Nós vamos orar, meus irmãos, encerrando esta palavra. Quero agradecer ao pastor Adão a oportunidade tão boa de estar com os irmãos. Lá na minha igreja eu não prego todos os domingos, mas eu tenho falado, Senhor, eu gostaria de pregar todos os domingos. Aí eu escrevi para ele e falei, posso cantar? Aí ele falou, prega. Eu falei, mas é uma palavra de 5 minutos. Ele falou, não, 45. Aí pronto, né? A gente tem que falar. Agradeço ao pastor Adão por essa oportunidade. Pai nosso, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és Deus, Tu és o nosso Salvador e Senhor. Te agradecemos por Jesus Cristo, te agradecemos pelo Espírito Santo, te agradecemos pela existência desta igreja aqui neste local, te agradecemos pela vida dinâmica do pastor Adão, da sua esposa, dos seus filhos, do seu trabalho. Te agradecemos por cada crente aqui nesta noite, te agradecemos pelos visitantes e te pedimos, Senhor, que nesse ano de 2024 tenhamos um compromisso maior com o Senhor, que possamos fazer a Tua obra com alegria, que possamos pregar a Tua palavra, que possamos sustentar a Tua obra, que possamos cooperar com o Espírito Santo, para que Ele convença as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Muito obrigado, ó Deus, por este momento, por esta festa, por esta celebração. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Nós oramos assim, no nome de Jesus, aquele que vive, aquele que reina, para todo sempre. Amém.